Por que você está a me escutar? Alguma vez você já considerou por que escuta outras pessoas? E o que significa escutar alguém? Está aqui sentado em frente ao homem que está falando. Está escutando com o fim de ouvir algo que confirme o seu pensamento, que confira com suas próprias ideias, ou está escutando com o fim de descobrir? Você percebe a diferença? Escutar para descobrir tem um significado muito diferente do escutar, que tem meramente o fim de ouvir algo que confirme o que você mesmo pensa. Se está apenas em busca de confirmação, de algo que corrobore com seu próprio modo de pensar, tem esse escutar muito pouco significação. Mas se está escutando com o fim de descobrir, então sua mente é livre. Não está presa a coisa alguma. Ela é então muito perspicaz, penetrante, investigadora, curiosa e, portanto, capaz de descobrimento. Assim sendo, não acha muito importante considerar por que escuta e o que deseja escutar aqui? Já alguma vez você esteve sentado em profundo silêncio, com sua atenção não fixada em coisa alguma, sem fazer qualquer esforço para se concentrar, porém com a mente muito quieta e realmente tranquila? Ouve tudo. Então, não é verdade? Ouve os barulhos distantes, os mais aproximados e os que se reproduzem muito perto de você, os sons imediatos. Isso, com efeito, significa que está escutando tudo. Sua mente não está confinada num único e estreito canal. Se sabe escutar dessa maneira, escutar com naturalidade, sem tensão, verá acontecer dentro, em você, uma coisa extraordinária, uma transformação que se verifica independentemente da sua vontade e sem a solicitar. E nessa transformação, há grande beleza e profundidade de discernimento. Experimente isso uma vez. Experimente agora, enquanto está aqui escutando. Escute não apenas a mim, mas a tudo que te cerca. Escute todos os sons, o chocalho das vacas e os sinos do templo, o trem distante e as carroças que passam na estrada. E se você fosse chegando mais para perto, escute a mim também. Descobrirá que há grande profundeza no escutar. Mas para isso necessita de uma mente muito quieta. Se deseja de vera escutar, sua mente está naturalmente quieta, não é verdade? Não é então distraído por nada que sucede em suas proximidades. Sua mente está quieta, porque está escutando tudo profundamente. Se puder escutar dessa maneira, com naturalidade, com agrado verá ocorrer uma extraordinária transformação em seu coração e em sua mente. Transformação em que não pensou previamente e que de nenhum modo produziu. O pensamento é uma coisa muito estranha, não? Você sabe o que é o pensamento? O pensamento ou pensar é para a maioria das pessoas algo que foi coordenado pela mente. E cada um está pronto a bater-se em defesa de seus próprios pensamentos. Mas se realmente puder escutar tudo, o marulhar da água à beira do rio, o canto dos pássaros, o choro de uma criança, os ralhos de sua mãe, as ameaças de um companheiro, as implicâncias de sua esposa ou marido, verá que então ultrapassa as palavras, ultrapassa as meras expressões verbais que tanto atenazam o seu ser. É muito importante ultrapassar a mera expressão verbal, porque afinal de contas,
O que é que todos nós desejamos? Jovens ou velhos, inexperientes ou amadurecidos, todos desejamos ser felizes, não é verdade? Como estudantes, desejamos ser felizes nas partidas que jogamos, nos estudos, na execução das pequenas coisas que gostamos de fazer. E nos tornando mais velhos, buscamos a felicidade nas posses, no dinheiro, em ser donos de uma bonita casa, de uma esposa ou marido compreensivo, de um bom emprego. Quando essas coisas deixam de nos satisfazer, passamos a outra coisa. Dizemos, devo ser desapegado, porque assim serei feliz. Começamos, pois, a praticar o desapego. Abandonamos a família, as posses e nos retiramos do mundo. Ou ingressamos em alguma ordem religiosa e pensamos que seremos felizes se nos unirmos para falar sobre fraternidade, se seguimos um líder ou um guru, um mestre, um ideal, se cremos no que essencialmente é um meio de nos enganar, uma ilusão, uma superstição. Entendem o que estou dizendo? Quando você penteia os cabelos, quando veste roupas limpas e você se adorna, tudo isso faz parte do seu desejo de ser feliz, não é? Quando passa nos exames e acrescenta algumas letras do alfabeto ao seu nome. Quando obtém um emprego, adquire uma casa e outros bens. Quando se casa e tem filhos. Quando ingressa numa sociedade religiosa, cujos guias alegam receber mensagens de mestres invisíveis. Atrás de tudo isso está aquela compulsão a encontrar a felicidade. Mas veja, a felicidade não vem tão facilmente assim, pois a felicidade não se acha em nenhuma dessas coisas. Você pode experimentar prazer, encontrar uma satisfação nova, porém, mais cedo ou mais tarde, tudo se torna cansativo, porque não há felicidade duradoura nas coisas que conhecemos. Ao beijo segue-se a lágrima, ao riso a aflição e a desolação. Tudo fenece e declina. Assim, enquanto estão jovens, devem começar a descobrir o que é essa coisa estranha chamada felicidade. Essa é uma parte essencial da educação. A felicidade não vem quando está lutando para alcançá-la. Eis o grande segredo. Embora isso seja muito fácil de dizer, eu posso dizer em poucas e simples palavras, mas pelo simples fato de me escutar e de repetir o que ouviu, você não vai ser feliz. Coisa estranha, a felicidade. Ela só vem quando você não a busca. Quando nenhum esforço está fazendo para ser feliz, então, inesperadamente, misteriosamente, surge a felicidade, nascida da pureza, da beleza, do viver pleno. Mas isso exige muita compreensão. E não que ingresse em alguma organização ou procure se tornar alguém. A verdade não é coisa conquistável. Surge quando sua mente e seu coração foram depurados de todo impulso de luta e já não está tentando se tornar alguém. Ela está presente quando a mente está muito quieta, escutando num plano atemporal tudo o que se passa. Pode escutar essas palavras, mas para ver felicidade, deve descobrir como libertar a mente de todo o temor. Enquanto tiver medo de alguém ou de alguma coisa, não pode haver felicidade. Não haverá felicidade enquanto temer os seus pais, os seus mestres, enquanto recear não passar nos exames, não progredir, não poder se aproximar do mestre, da verdade, não merecer louvores e lisonjas. Mas se realmente nada temer, verá então
ao despertar em uma bela manhã ou ao dar um passeio sozinho, acontecer de repente algo extraordinário, sem ser chamado, nem solicitado, nem procurado. Aquilo que se pode chamar amor, verdade, felicidade, se manifesta subitamente. Eis porque tanto importa que seja educado corretamente enquanto estão jovens. O que atualmente chamamos educação não é de modo nenhum educação, porque ninguém te fala dessas coisas. Seus mestres lhes preparam para passar nos exames, mas não te falam sobre o viver. Os mais de nós conseguimos apenas subsistir, nos arrastar de alguma maneira pela vida, e por isso a vida se torna uma coisa terrível. O viver realmente exige abundância de amor, de sensibilidade ao silêncio, grande simplicidade a par de abundante experiência. Requer uma mente capaz de pensar com toda clareza, não tolhida pelo preconceito ou a superstição, pela esperança ou o medo. Tudo isso é a vida. E se não está sendo educado para viver, sua educação é completamente sem significação. Pode aprender a ser muito aciado, a ter boas maneiras, e pode passar em todos os seus exames. Mas dá importância primária a essas coisas, enquanto toda a estrutura da sociedade está a esboroar-se, é o mesmo que está a limpar e a polir as unhas com a casa a arder. Veja, ninguém te fala nada sobre isso. Ninguém examina nada junto com você. Assim como passa dias sucessivos estudando certas matérias, matemática, história, geografia, deveria também passar uma boa parte do seu tempo falando sobre esses assuntos profundos, pois isso dá riqueza à vida. Pergunta: a adoração de Deus não é a verdadeira religião? Resposta: vejamos primeiramente o que não é religião. Não é esta a maneira correta de nos abeirarmos dessa questão? Se pudermos compreender o que não é religião, então talvez comecemos a perceber uma outra coisa. Isso é como limpar uma vidraça suja. Começa-se a distinguir claramente o que está do outro lado. Vejamos se poderemos compreender e varrer de nossa mente aquilo que não é religião. Não vamos dizer aqui, vou refletir sobre isso, para ficarmos apenas manipulando palavras. Talvez possa fazer o que eu estou dizendo, mas a maioria das pessoas mais velhas já está presa na rede. Sentem-se confortavelmente instaladas naquilo que não é religião e não desejam ser perturbadas. Assim, o que não é religião? Já refletiu nisso? Eles têm te ensinado incansavelmente o que se supõe ser religião. Creem-se em Deus e em dúzias de coisas, mas jamais lhe convidaram a descobrir o que não é religião. Mas agora vocês e eu vamos descobrir isso por nós mesmos. Ao escutar a mim ou a outro qualquer, não se limite a aceitar o que se diz, mas escute com o fim de discernir a verdade relativa à questão. Uma vez que tenha percebido por você mesmo o que não é religião, então em todo o curso de sua vida, nenhum sacerdote ou livro poderá te enganar. Nenhum sentimento de medo criará ilusões e te fará crer nelas e segui-las. Para descobrir o que não é religião, tem de começar no nível do trivial e depois ir subindo. Pode-se poder ir longe, é preciso começar com o que está perto, e o primeiro degrau é o mais importante de todos. Assim, o que não é religião? Cerimônias é religião? Praticar puja vezes sobre vezes é religião?
A verdadeira educação consiste em aprender a pensar e não o que pensar. Se sabe pensar, se realmente tem essa capacidade, você é então um ser humano livre. Livre de dogmas, de superstições, de cerimônias, e, portanto, você é capaz de descobrir o que é religião. As cerimônias, evidentemente, não são religião, pois quando celebra cerimônias, está meramente repetindo uma fórmula que te foi transmitida. Pode encontrar um certo prazer no celebrar cerimônias, assim como outros encontram prazer no fumar e no beber. Mas isso é religião? Quando celebra cerimônias, está fazendo algo a cujo respeito nada sabe. Seu pai e seu avô o fazem, e se não o fizer também, você se arrependerá. Isso não é religião, é? E o que se encontra num templo? Uma imagem talhada por um ente humano segundo sua própria imaginação. A imagem poderá ser um símbolo, mas será sempre uma simples imagem e não a coisa real. Um símbolo, uma palavra, não é a coisa que representa. A palavra porta não é a porta, é? A palavra não é a coisa. Vamos ao templo adorar. Adorar o quê? Uma imagem que se supõe ser um símbolo. Mas nenhum símbolo é a coisa real. Então, por que ir ao templo? Tudo isso são fatos. Eu não estou condenando nada. E uma vez que se trata de fatos, por que nos preocupamos a respeito de quem entra no templo? Que importa se ele é tocável ou intocável, brahmane ou não brahmane? O que importa isso? Os mais velhos fizeram do símbolo religião e, por sua causa, estão prontos a disputar, a lutar, a matar. Mas Deus não está aí. Deus nunca é um símbolo. Portanto, a adoração de um símbolo ou imagem não é religião. E crença? Crença é religião? Isso já é mais complexo. Vamos começar com o que estava mais perto. E agora vamos dar um passo para mais longe. Crença é religião? Os cristãos creem de uma maneira, os hinduístas de outra, os muçulmanos de outra, os budistas de outra mais. E todos se consideram muito religiosos. Todos têm seus templos, seus deuses, suas cerimônias e crenças. E isso é religião? É religião crer em Deus, em Rama, Sita, Ishvara e Kijandos? Como adquire uma crença? Você crê porque seu pai e seu avô creem. Ou tendo lido algo que supostamente foi dito por um certo instrutor, Shankara ou Buda, você crê nisso e o declara verdadeiro. A maioria de vocês crê sem reservas no que está no Gita. Portanto, não o examina com claro e simples percebimento, como examina outro livro qualquer. Não tenta descobrir o que é verdadeiro. Vimos que as cerimônias não são religião, que ir ao templo não é religião e que crença não é religião. Os cristãos têm suas crenças e por isso estão separados dos de outras crenças e também divididos entre si. Os hinduístas se acham num estado de perene inimizade, crendo-se brahmanes ou não brahmanes, isso ou aquilo. A crença, pois, traz inimizade, divisão, distinções, e isso, muito evidentemente, não é religião. Então, o que é a religião? Se você limpou bem a vidraça, isso é, se deixou de celebrar cerimônias, se abandonou todas as crenças, se deixou de seguir qualquer guia ou guru, então a sua mente, como a vidraça, está limpa,
polida e pode ver muito claramente através dela. Quando se varrerem da mente todas as imagens, rituais, crenças, símbolos, todas as palavras, mantras e repetições, e todo o temor, então o que você vê será o real, o atemporal, o eterno, o que se pode chamar Deus. Mas necessita-se, para tanto, de discernimento, compreensão e paciência fora do comum. E só os que investigam interessadamente o que é religião, dia por dia, até o fim, será dado saber o que é a verdadeira religião. Os demais estão apenas a declamar palavras, e os ornatos e decorações de que cobrem o corpo e seus pujas e seu tanger de sinos, tudo é pura superstição, sem nenhuma significação. Só quando a mente está em revolta contra o que se supõe ser religião, só então descobre o real.